Está começando a videoaula do curso Gestão Social. Neste curso, vamos entender o que é gestão social e como ela pode ser implementada de forma bem-sucedida em organizações públicas e privadas. Na videoaula de hoje, o tema é gestão social, participação e controle social. É hora de aprender o que é governança e também a importância da participação qualificada para a gestão das organizações. Como a gestão das organizações evoluiu ao longo do tempo? Uma evolução de como gerir uma organização. Gerir uma organização tem uma relação direta com a evolução do próprio homem, da forma de pensar, da forma de agir e da forma de produzir, consequentemente. Na época do artesanato, da produção artesanal, o homem, ao mesmo tempo que ele produzia, ele distribuía essa produção. Ele era o proprietário e, ao mesmo tempo, era o responsável direto para entregar essa produção para a sociedade. Com a Revolução Industrial, teve uma mudança muito dinâmica. Passou-se a produzir mais, de forma mais eficiente. Por quê? Porque a manufatura da produção, a forma de produzir, diferenciou-se da época do artesanato. A produção foi em massa, a produção foi mais ágil, né? E a organização interna da empresa também diferenciou-se muito em relação à época do artesanato. Mais recentemente, vem se trabalhando melhor a questão da organização, da organização em torno da governança da produção. Então, hoje em dia, as empresas, elas trabalham mais no sentido da governança, como dialogar com o trabalhador, como organizar a dinâmica interna, como instruir esse produtor, né? Podemos chamar de antigamente o operário, né? Mas é aquela pessoa que contribui com a minha produção, que contribui para aquela empresa e, consequentemente, contribui para a sociedade. Uma coisa importante é a gestão social da empresa. A empresa passou a ser gerida e o profissional se sentindo com a performance de ser, até um certo ponto, parte da empresa, né? Vender a empresa. Então, é essa a dinâmica que hoje é colocada com a evolução. Diversas teorias tratam dessa questão, né? Uma teoria que trabalha mais a questão sistêmica, a questão estrutural, a questão mais clássica. Então, são diversas formas de pensar a dinâmica dessas teorias na prática. O que é governança e por que ela é importante para a gestão social? Vamos saber agora. Governança tem uma relação direta com a operacionalização de um processo. Tem uma relação direta com os objetivos que se quer atingir. Pensando numa empresa, qual é o objetivo de uma empresa? Produção. Então, a governança, quando se fala em produzir, em atingir objetivos, envolve a questão da gestão social. Quem é que está dentro da empresa? Alguém que vai compartilhar o processo produtivo. Alguém que vai gerir. Então, para governar, tem que ter gestores, os administradores. Então, esse diálogo é fundamental para que haja a boa governança. Hoje se fala muito em boa governança na coisa pública. As pessoas, às vezes, falam em governar, em governo o ente público. Mas a governança no âmbito da indústria, no âmbito das empresas de um modo geral, das organizações sociais, também podemos citá-las, né? Ela envolve uma complexidade grande. E essa complexidade exige o que a gente pode chamar de gestão social. Ou seja, a gestão dos negócios em base dialogal e partilha de responsabilidades. A palavra é bem comum, mas você sabe o real significado de participação? Esse conceito é fundamental para a gestão social e é dele que vamos falar nesta parte da aula. Participação é um termo muito genérico. Participar em quê? Quando e aonde? Participar significa participar de alguma coisa, de qualquer coisa. Por exemplo, participar das questões políticas, no campo
de você ser ativista de um partido político, se filiar a um partido político, no campo de eu me candidatar, ou no campo de simplesmente votar, ou no campo de influenciar nas políticas públicas das seus representantes, ou também com o intuito de angariar algumas benesses particulares ou de pequenas coletividades. Participar também pode acontecer de você simplesmente participar de uma reunião, entrar muda e sair calada, ou então de você participar de alguma agremiação, inclusive escolar, sair ativamente para mobilizar toda uma comunidade, uma passeata, uma carreata, uma pequena reunião. Participar mudou o mundo. A participação, ela transforma a sociedade de alguma forma. Se você não participa, você também está influenciando nessas mudanças. Quando você fala participação e controle social, hoje aqui no Brasil é um ato constitucional. Hoje você participa através de plebiscito, de referendo, de iniciativa popular e através do seu voto. Você participa se engajando na discussão do orçamento público do seu município, do seu estado. Você participa quando você, na sua instituição, você participa de um colegiado gestor, que vai tomar as decisões, vai pactuar com outros gestores as ações públicas, por exemplo, a serem efetivadas de forma intergestora. Você vai participar quando você participa do Conselho de Saúde do seu município, do seu estado, da sua nação, de alguma forma. Então, são formas diferenciadas de participação e que, de alguma forma, você vai mudar realidades, a sua realidade, e influenciar realidades de uma pequena comunidade, de uma nação ou do mundo. Então, participar envolve se interessar pelas coisas sociais, se interessar pelo bem público, pelo coletivo, pelo que é do outro, o que é meu também. Participar significa a minha autotransformação interior. Quando eu participo, eu passo a pesquisar, eu passo a estudar, eu passo a me corresponsabilizar com os outros. Eu passo a ter uma posição mais coletiva e menos individualizada. Então, eu passo a, de uma forma direta ou indireta, transformar o mundo e melhorar as coletividades. No Brasil, são diversas as instituições que permitem ao cidadão realizar controle social. Entenda em detalhes como esses órgãos funcionam. A participação e o controle social no Brasil, a exemplo da participação no campo da saúde, da educação e da ação social, ela vem se fortalecendo ao longo dos anos, em particular a partir da Constituição, como eu coloquei anteriormente. Controle social na área de assistência social. A participação e controle social também é uma premissa constitucional no Sistema Único da Ciência Social. O Sistema Único da Ciência Social também é regrado pela participação e controle social, de forma paritária. Prima pela participação dos usuários e tem a participação de governo e a participação de trabalhadores. É uma forma de contribuir com os problemas sociais que são muito dinâmicos e muito efetivos no dia a dia desse Sistema Único de Assistência Social. Esse Sistema Único de Assistência Social, ele trabalha sob o mesmo prisma, baseado nas suas instituições, com o Conselho de Saúde, né? Eles deliberam e ativam a dinâmica das pactuações dentro de tudo que envolve a Seguridade Social. Controle social na área de educação. O Conselho de Educação, relacionado ao Fundeb, tem uma dinâmica também paritária de governo, trabalhadores e prima também pela participação dos usuários. A educação também tem uma relação muito dinâmica com a vida comunitária e requer que as deliberações, os recursos financeiros, as pactuações intergestores sejam efetivados de forma dialógica,
de forma não só institucional, burocrática, mas com a participação de quem produz a educação, que são os trabalhadores, de quem recebe e participa também do ato educativo e de quem distribui o recurso, que são os governos. Então, o controle social e a participação social dinamizam o ato da governança pública no campo também da educação. Controle social na área de saúde. Participação e controle social na saúde é uma premissa constitucional. A Constituição de 88 está exposta que a participação do cidadão deve ser efetiva e paritária. A participação social e o controle social no campo da saúde está organizada nos 3 níveis de governo. A nível nacional, pelo governo nacional, organizado pelo Conselho Nacional de Saúde, a nível estadual pelo Conselho Estadual de Saúde e a nível municipal pelo Conselho Municipal de Saúde. Alguns governos que estabelecem, inclusive, a participação e controle social em âmbitos regionais e muitas vezes até em âmbitos locais. No campo da saúde, o Conselho de Saúde ele é paritário. Tem a participação efetiva de representantes do governo, de representantes dos profissionais, de representantes dos usuários da saúde. Esses conselhos, eles funcionam de forma a deliberar os processos de organização do sistema de saúde, incluindo o processo do seu financiamento e o processo de organização do sistema de saúde. Infelizmente, algumas pesquisas demonstram que os conselhos de saúde eles não vêm tendo o apoio necessário que deveriam ter, tanto no campo da efetivação, da realização do seu processo de trabalho em termos de estrutura, como também no campo da sua organização administrativa. Eles têm uma organização administrativa, ele tem um espaço administrativo, onde tem um presidente, onde tem uma diretoria que assume as suas funções, né? E como também algumas pesquisas demonstram que esses conselhos, para serem mais efetivos, eles deveriam se aliar mais a outros níveis de participação da sociedade, a outros grupos organizados da sociedade. Para saber mais, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, www.mds.gov.br. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, fundeb@mec.gov.br. Disque Saúde 0800 61 1997. A videoaula de hoje discutiu a relação entre gestão social, participação e controle social. Aprendemos que essa relação é muito importante para definir os objetos e as práticas das organizações, sejam elas públicas ou privadas. O curso Gestão Social continua. Acompanhe nossos fascículos, radioaulas e videoaulas no ambiente virtual da Fundação Demócrito Rocha. Até a próxima!